Eu estive pensando durante a semana e eu tenho feito um levantamento sobre esses escândalos pelo Brasil afora, com essa história de delação premiada, não é? O que a gente tem observado de delação premiada, que não é nada mais, nada menos do que produto de uma corrupção, né? Ativa, passiva, permeando a política brasileira. Nós não podemos generalizar, é bem verdade. Agora, que a corrupção tem ocupado um espaço grande na política e na mídia, você não tenha a menor dúvida. E o que é que faz a gente pensar? Bem, existe uma campanha no Brasil pedindo volta de ditadura militar, porque seria o remédio, seria saneador. Pessoas que atentam contra a democracia em função de atos isolados, de políticos irresponsáveis e ladrões. A verdade é essa. A Operação Lava Jato tem sido emblemática pelo Brasil afora de tudo isso. E dizem o seguinte: na época da ditadura militar não existia esse tipo de coisa. E aí você faz um paralelo. Meu Deus do céu, o que é que leva a isso? Seria a democracia? Absolutamente. Uma democracia bem administrada não deixa brecha absolutamente para esse tipo de coisa. Na época do governo militar não se votava para presidente, para prefeitos, governador, senador. Era todo mundo indicado pelo governo. Eram governantes biônicos. Depois foi se abrindo, aí começou a se votar, né? Num caso, no outro, chegamos ao ponto de ter o vereador não remunerado. Quando fizeram a democracia, que fizeram a abertura, começou-se seduzindo cabos eleitorais, eleitores, e começou viciando com história de dinheiro. Na ditadura militar não tinha eleição, não tinha. Hoje, vários e vários cabos eleitorais remunerados. Eles andam, quanto é que tem? Se não tiver dinheiro, não tem voto. E começou essa tal desse comércio nefasto, prejudicial à democracia. Democracia não tem nada a ver com isso. E foi se alimentando. Políticos corruptos, cabos eleitorais corruptos. E a culpa é de quem? Da democracia. Na ditadura não tinha eleição. Absolutamente. Não tinha esse tipo de problema de corrupção ativa, de corrupção passiva em termos de troca, de compra de voto. Então a culpa não é da democracia, absolutamente. A culpa são de alguns políticos corruptos e de alguns cabos eleitorais corruptos também, não é? Você pode ser bom pai, bom filho, bom vizinho, e que se não tiver um monte de dinheiro para gastar com cabo eleitoral corrupto, não se elege não. Devido à prática viciante que foi durante o período da democracia. A democracia bem administrada e bem ajustada, como vem ocorrendo agora por parte do judiciário, isso acaba completamente. Ou um percentual vai ficar muito miudinho e a democracia continua, não é verdade? Fortalecida, uma democracia nova como a democracia brasileira. Então, a culpa não é só do político corrupto, a culpa também é do cabo eleitoral corrupto que pede o dinheiro em troca de votos. Minha gente, nós vamos voltar aqui dentro desta página a falar novamente sobre esse assunto, que é o prato do dia do povo brasileiro.